Por quê? Por quê? Porque o WhatsApp, ele se tornou uma ferramenta indispensável. Ontem a gente percebeu como ela é importante, né? Como o WhatsApp faz falta. E aí é interessante, já vou falar do processo, mas a primeira coisa que a gente tem que refletir sobre ontem é o monopólio do mundo digital. Uma empresa ter praticamente todas as outras, né? O Instagram, Facebook, o WhatsApp, Messenger. Então, o Mark Zuckerberg é o pai da internet, o Bill Gates seria a mãe, né, nesse caso. E quando há um problema com o Facebook, o mundo para. Então, esse é um problema gravíssimo. Os Estados Unidos até está investigando isso para proibir esse tipo de monopólio, porque uma startup do tamanho de um Facebook que cresce, fica milionária, hoje o Facebook tem em média um preço de 700 bilhões de dólares, é o que vale o Facebook. Então eles compram tudo, que foi o que aconteceu na maioria dos apps novos. Uma dúvida, eu sei que todos são do Mark Zuckerberg, mas assim, o fato deles caírem juntos, não existe uma preocupação deles, ou uma vontade deles, ou enfim, eu não entendo muito bem disso, de separar a maneira como essas redes são entregues, porque aí quando uma caísse, não ficaria impossibilitado. Eu soube até que eles tiveram dificuldade porque alguns funcionários que tentavam entrar no sistema para fazer coisas que precisavam estavam logados com o login do Facebook. Como o Facebook estava fora do ar, quer dizer, a própria rede fora do ar impedia a solução da rede. Os funcionários não estavam conseguindo passar o crachá na porta eletrônica do Facebook. Então, todo mundo acreditava que os servidores eram desconectados, eram à parte, né, autônomos. Mas, aparentemente, caiu tudo. Próximo, uma coisa única ou pelo menos interligado. E o problema que eles tiveram ontem foi o maior da história, acredito, da história do Facebook. Muitas horas, né? Muitas horas. Muitas redes ao mesmo tempo. Muitas redes ao mesmo tempo e muitos usuários, porque normalmente é regional. O WhatsApp já caiu no Brasil. Agora, praticamente o mundo inteiro sem WhatsApp, sem Instagram. Foi tudo. Europa, Estados Unidos, Brasil. Tudo. Então, isso demonstrou o tamanho do problema que eles enfrentaram. 6 horas para arrumar. Não é muito rápido. E aí o processo. A imprensa ontem divulgou. Um monte de gente vive do WhatsApp. Tem as suas funções profissionais a partir e dependem do WhatsApp. Se você comprovar um dano concreto pela plataforma estar indisponível, o WhatsApp tem que ressarcir. Tem até uma teoria que é do risco-proveito. Vale dizer, tem uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nós somos consumidores dessas plataformas, mesmo gratuitas, porque elas remuneram a nossa atividade, não só por coleta de dados pessoais, mas porque elas vendem marketing, impulsionam conteúdo, etc. E como há uma situação de consumerismo ali, como a plataforma cai, isso gera prejuízo, eles teriam que ressarcir. Então, pode ter milhares de processos aí. Pra gente explicar numa coisa mais palpável pra galera. Na verdade, assim, se eu tenho uma padaria, e a padaria é minha, então eu posso oferecer o tipo de serviço que eu quiser nessa padaria, né? Eu vendo só pães, ou eu vendo pães de todos os tipos, ou enfim. Mas uma vez que eu tenho esse serviço, eu tenho que oferecê-lo da melhor forma possível. Então, assim, não é que mas o Instagram é dele. Se ele quiser fechar o Instagram e nunca mais abrir... mas se eu quiser fechar minha padaria e nunca mais abrir, eu fecho. Mas uma vez aberta, eu tenho que seguir certas regras. Seria mais ou menos isso? Ele tem as regras da empresa para seguir? A tradução seria você fazer uma péssima prestação de um serviço contratado ou pago. Então, o indivíduo contrata um servidor de internet. Acho que vai ficar bem claro agora. Então, o Vênus tem o site. Imagina se o site para de funcionar, cai. Aí você liga para a empresa que hospedou o site e fala, por que nosso site está fora do ar? Nós tivemos um problema de servidor. Então, você vai me reembolsar por essa atividade porque eu pago por isso. Porque o serviço tem que funcionar. Mesma coisa do WhatsApp. A gente não paga, mas utiliza então, e mas essa acho relação. que o que gera confusão na cabeça das pessoas eles estão me dando isso. Na verdade, não. Então. Na verdade, não. Então, é por isso que eu tô falando. Talvez, tipo assim, mas como é que eu vou... Eles estão me fazendo um favor, eu tô usando isso. Entende o que eu quero dizer? Porque o servidor, a pessoa entende. Eu paguei... E eles precisam me compensar. E eles dar um não bom estão... serviço. Exato. No caso de Instagram, Facebook e WhatsApp... gratuito. Então, vamos esclarecer como pagamos para usar esse tipo de plataforma e como elas podem valer 700 bi de dólares. Primeiro, coleta de dados. Hoje, aquela máxima famosa que você lê muito na internet, que os dados são o novo petróleo dos tempos modernos, é real, é realidade, não é mentira. Vale muito o monopólio da informação, conhecer o usuário, saber os likes, compartilhamento, o tempo, microsegundos que você fica em cada conteúdo, assim que funciona, inclusive os algoritmos. O problema é que a invasão da privacidade, né, dessas coletas tem crescido muito. Então, outro dia li um livro sobre coleta de dados do autor norte-americano,
E ele criticava a coleta da alteração da cor da pele, do rosto. Então, como tem uma câmera de selfie em praticamente todos os dispositivos, é possível coletar se sua pele mudou um pouquinho a coloração por causa de um sentimento. Então, você tá feliz, triste, e a sua pele muda de cor e o algoritmo consegue captar essa alteração e, opa, essa pessoa gostou desse conteúdo, coleta de dados. Então, não é só seu nome, RG, CPF. Vai muito além. Bem que Microexpressões. Microexpressões faciais. Inclusive, o Vitor, metaforando, eu ri disso. Sim. Você tem alteração da cor da pele e smartwatch, batimento cardíaco. Então, por exemplo, talvez as pessoas que estão assistindo não saibam qual é o meu sentimento estar aqui. Mas Apple sabe, porque tem uma alteração no meu batimento cardíaco, o smartwatch já monitorou e entregou isso para o algoritmo. Então, é assim que a gente está pagando, uma das formas, para utilizar esses serviços, em tese, gratuitos. Não são. Tem as nossas digitais, né? Biometria, reconhecimento facial, até a forma que você utiliza, etc. Até 2017, nós aceitávamos um termo do Gmail que autorizávamos a ler todos os nossos e-mails. Era uma máquina, não era um ser humano, era um algoritmo. Mas todo e-mail que você está escrevendo, falando, não, isso aqui é particular, é privado, era lido. Até 2017. Então, Nossa super senhora. recentemente, todos os e-mails trocados por Tava lá Gmail. no aceita os termos e condições. Exato. Você lê os termos e condições? Às vezes, sim. É interessante essa pergunta. Você vai me colocar numa situação muito difícil, porque eu dou muita orientação de que a própria lei de dados, a LGPD, né? Ela tem que mudar a cultura do Brasil, que a gente teria que ler termo de uso. Eu assumo que, em regra, eu leio até para poder criticar, até para poder analisar ou elogiar, depende, é que em regra você critica, né? Dificilmente o termo é bom no sentido de, não, é justo. Ele está coletando só aquilo que ele precisa para a atividade final. Mas eu leio para fazer uma análise. Bem que um post meu que viralizou no Instagram no meio da pandemia, lembra quando voltou a febre do Face App? Você poderia se ver de outro sexo, poderia colocar barba e etc. O termo de uso do app Face App era muito absurdo. Primeira versão, em 2019, autorizava eles usarem a sua imagem para qualquer coisa. Então imagina, a empresa é russa. Você sai do aeroporto na Rússia, tem um outdoor da Yasmin fazendo uma propaganda de um perfume, que o Face App teria vendido ali aquela sua imagem. Aí sim, hein, Rússia? Sem te pagar nada. Então, eram absurdos os termos do Face App. A época eu li, e aí o Procon reagiu, tirou o aplicativo do ar. Inclusive, ele notificou o dono do Face App. Sabe o que ele fez? Nada, ele nem respondeu o Procon aqui de São Paulo. Aí Ele não devia estar muito preocupado, né? Ele tá na Rússia. Exato. Vai fazer o quê? Mas aí, como a gente mudou esse cenário para tirar esse aplicativo das lojas de download, porque era absurdo. Era ruim para o consumidor, para o usuário. Aquele post, então, que denunciava falando que o Face App ficava com seus dados, era seu. Você viu? Vi pra caramba. Teve, acho que, 70 mil compartilhamentos do aviãozinho no direct do Instagram. Bateu quase 1 milhão de views. Eu vi esse post, eu excluí o aplicativo por causa desse post. Fico feliz, então, que bom que a gente atingiu, porque a ideia foi um alerta, porque aí aconteceu, o app saiu do ar, o Procon mutou ambas as plataformas de download, Apple Store e Google Store, né, Google Play, e da Android e da iOS, e elas, então, tomaram 7, 8 milhões de multa, tiraram do ar o Face App. Só que ele voltou no meio da pandemia, renovado, e viralizou de novo ano passado. Um monte de ator começou a pôr, influenciadores digitais, e o pessoal começou a usar. Aí, aí que eu escrevi esse alerta, dizendo que mesmo tendo sido renovado, ainda era um termo absurdo. Porque ele falava assim, só um exemplo, o pessoal falou, mas o que esse termo de uso falava? Imagina um aplicativo que você vai mandar uma foto, e vai se ver mulher ou homem, etc. Ele precisa coletar os sites que você navega, histórico de navegação. Ele precisa coletar a sua geolocalização, então onde você utiliza o GPS celular. Tinha uma cláusula que dizia e outros dados. Então não era nem específico, a gente nem sabia, de fato. Até hoje ninguém sabe o que era coletado. Aí eu escrevi exatamente isso. O FBI tinha investigado o Face App. O FBI investigou o Face App? Investigou. Não sabia Tem a notícia na internet, pessoal. Porque
imagina um aplicativo desse tamanho, e ele se tornou febre não só no Brasil, nos Estados Unidos também, por isso que o FBI entrou. E acesso a toda a galeria, né? Que você Isso, consegue. é a galeria de fotos. Não é acesso Só a foto que é enviada. É a toda a galeria. Exato. Muitos aplicativos, inclusive de edição de foto, Fazem isso. fazem isso. É. E aí a gente acaba cedendo, né? Porque quer usar. Então, mas aí que volta exatamente a primeira resposta. A que custo? Será que vale a pena? Não seria melhor a gente pôr R$1 lá no FaceApp e não deixar ele coletar nada? Essa é uma reflexão sobre dados pessoais. Até que ponto vale a pena ter esses aplicativos que são, em tese, ou aparentemente gratuitos, mas a gente está pagando a muito custo. Eu tenho um exemplo prático sobre leitura de termo de uso. Eu fui renovar o seguro do meu carro e aí tinha um desconto absurdo se eu instalasse o aplicativo. Ué, qual o interesse da seguradora que eu tenha um aplicativo no meu celular? Achei estranho, porque 20% de desconto só por eu ter o app. Eu fui ler o termo de uso. E aí autorizava o app a coletar minha velocidade, geolocalização. Eu falei, opa, aqui interessa muito a minha seguradora saber a velocidade que eu estava no dia que eu sofri um acidente, por exemplo. Então, eles conseguem monitorar onde você para o carro. O próprio Waze, Google Maps indica, você parou o carro aqui. Ele já põe, né? Até ele fixa no mapa para você encontrar o carro, não perder. Não sei como a gente...